Terceira tese. Contudo, isso não significa apenas arrependimento interior, pois não existe arrependimento interior que não se manifeste exteriormente por meio de diversas mortificações da carne. Frase de Martinho Lutero. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus, capítulo 3, versículo 8. O texto em destaque tem como cenário a busca do batismo por parte de fariseus e saduceus, tentando assim fugir da ira vindoura. Tal ato não era movido por amor a Deus e zelo por sua palavra. Antes, era a demonstração de quanto desejavam, por seu próprio esforço, fugir da ira vindoura, uma espécie de salvação cooperativa. Busquei, atentei para isto, por isso fui batizado e serei salvo. O pensamento de tais homens é semelhante aos dos que pensam ter arrependimento para a salvação em si mesmos, mas somente para si mesmos. É impossível ao homem angariar sua salvação, assim como é impossível o homem que percebe o mau caminho, o péssimo caminho, em que vivia, simplesmente mudar e permanecer apático sobre isso, alegando que seu interior mudou, portanto, isso basta. Somos chamados a viver em comunidade, em um corpo comum, ligados ao cabeça, Cristo, e unidos a Ele, seguimos lutando contra a nossa velha natureza, progredindo no caminho da salvação, dando frutos dignos de arrependimento, frutificando como Cristo nos chamou a ser. Que seja este o nosso embate diário. Mortificação da velha natureza, progressão rumo à semelhança de Cristo, arrependimento interior e exterior. Reflexão. A Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas. Dwight L. Moody. Quarta tese. A penalidade do pecado, portanto, continua enquanto o ódio do eu, ou verdadeiro arrependimento interno, continuar e perdura até entrarmos no reino do céu. Frase de Martinho Lutero. Desventurado homem que sou, que me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Romanos capítulo 7, versículos 24 e 25. Talvez esta seja a tese mais complexa, ou aparentemente complexa até aqui. Lutero menciona o ódio do eu, não como um desamor e amargura para consigo, mas como ele mesmo explica posteriormente, abre aspas. A verdadeira tristeza tem de surgir da bondade e das misericórdias de Deus, especialmente das feridas de Cristo, para que o homem tenha, antes de tudo, o senso de sua própria ingratidão em vista da bondade divina, odiando, portanto, a si mesmo e amando a bondade de Deus. Então, as lágrimas fluirão e ele se odiará até o mais profundo de seu coração, mas sem desespero. Ele odiará o pecado, não devido ao castigo, mas por dar valor à bondade de Deus. E quando ele tiver percebido isso, será preservado do desespero e se desprezará mais ardentemente, embora esteja cheio de alegria. Fecha aspas. Lutero não trouxe algo novo. Vemos em Paulo a compreensão de que nosso corpo, nossa carne, estará constante e continuamente apegado ao que desagrada ao nosso Deus. Contudo, a compreensão do que nossos pecados são ofensas ao divino Criador, ao bendito Redentor, nos fazem odiar não somente o pecado, mas nossa capacidade de permanecer pecando, de cair novamente em pecados que já havíamos superado. E é sobre esse ódio que fala Lutero em sua quarta tese. Permaneçamos, pois, batalhando contra nossos ímpetos carnais. Lutemos contra as nossas velhas vontades e carnalidade recidiva, não somente hoje, não somente em dias bons, mas até, enfim, chegarmos aos céus,
onde teremos a plena certeza da morte do pecado, a total e completa libertação desta toxina que tanto nos assola. Reflexão. Quando olho para meu coração e enxergo minha iniquidade, ele parece um abismo infinitamente mais profundo do que o próprio inferno. Frase de Jonathan Edwards.